O que fazia de um armênio um armênio? Tendo nascido e crescido na Turquia ou no Império Otomano, o que diferenciava de um turco, além da língua, a religião, a cultura? Havia algo como uma raça armênia? Características físicas que os diferenciavam e que podiam ser passadas por sangue? Que podiam identificá-los, denunciá-los, condená-los? Como preservavam essa raça em si, vivendo séculos entre turcos, curdos e russos? Mais do que isso, como ainda preservavam essa raça vivendo a milhares de quilômetros, dezenas de anos de distância, na América Latina? Como era possível ser um armênio tendo nascido no Brasil? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole Revisitada. Eu sou o Luigi e hoje o vídeo é para falar das minhas impressões de leitura do livraço Fé no Inferno, do Santiago Nazarian. Não é o primeiro livro que eu leio do autor. Eu já li A Morte Sem Nome, Biofobia e também li Neve Negra. Esses dois últimos, inclusive, eu resenhei no blog da Acrópole e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem, beleza? Antes disso, antes de falar do livro, vou pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito, ativar as notificações, assistir a mais vídeos aqui para o YouTube reconhecer que o canal tem certa relevância. Você, se quiser, pode me adicionar e me seguir nas redes sociais. E para você que gosta de língua francesa, vou deixar também aqui a indicação do meu outro canal, O Universo Francês. É um canal pequenininho também, mas sim onde eu coloco vídeos sobre língua francesa, vocabulário, gramática, etc. Se você se interessar, vai para lá, beleza? Bora falar de Fé no Inferno. Como vocês puderam ver no início desse vídeo, eu li um trechinho do livro e fala sobre o ser armênio. Aliás, você já ouviu falar do povo armênio? Pouca gente sabe, não vou dizer pouca, mas comparado a outras catástrofes na história da humanidade, a gente ouve falar muito pouco do genocídio armênio. Sim, um genocídio armênio que aconteceu durante e pós Primeira Guerra Mundial em relação aos armênios. Estima-se que entre 1915 e 1922 tenham morrido em torno de 1,5 milhão de armênios. Mortos pelos turcos e curdos, ou seja, islâmicos na religião. O povo armênio, inclusive, é o primeiro povo que se tem notícia convertido ao cristianismo. E a Turquia segue até hoje sem reconhecer, ao contrário do genocídio judeu, né, do Holocausto, que a Alemanha reconheceu seus crimes, a Turquia não reconhece ainda o genocídio armênio, diz apenas que, como era uma guerra, muitas pessoas morreram. O mais arrepiante não eram os gritos e súplicas de mulheres e crianças, eram as risadas de puro prazer dos curdos. Eu só queria que tudo terminasse rápido, pois parecia eterno. Os tchetes deviam ser péssimos em seu ofício. Quanto tempo poderia levar para matar velhos, mulheres e crianças indefesos? Um povo que já havia perdido tudo, família, bens, seu lar, e que agora se deixava levar para onde quisessem, mesmo que fosse para a morte, se entregavam submissos. Forte o trecho, né? Então é um livro que sim, fala sobre o genocídio armênio, sem uma tentativa de didatismo, mas criando um personagem que vai passar por vários problemas para tentar sobreviver. Esse, inclusive, é um dos planos da narrativa. Temos dois. Nesse momento histórico lá em que eu disse para vocês sobre o genocídio armênio. Esse menino tem a sua aldeia incendiada, seus pais mortos, e ele, junto com seu irmão, que é mais velho, precisa tentar sobreviver, tentar achar um esconderijo, tentar achar comida. Então ele tem que tentar achar alguma maneira para não morrer. Muitas vezes ele recorre a vários artifícios para que ele mantenha a mente sã. No outro plano da narrativa, vemos Cláudio. E esse Cláudio é um enfermeiro, não é um enfermeiro de formação, mas é um cuidador de idosos.
Ele mora na Augusta, em São Paulo, ele tem 22 anos e ele mora com um namorado mais velho, que é artista, e ele é contratado para cuidar do seu Domingos, que é um senhor já de idade bem determinada, que é de origem armênia. Então os dois pontos vão se encontrar. Ou seja, então a gente vai falar aqui no livro, o que o Nazarian traz de maneira muito bem feita, é relacionar o ódio em relação aos armênios, o genocídio armênio naquele momento, faz essa ponte com o seu Domingos de origem armênia e mostra o Cláudio numa sociedade que expressa tanto ódio em relação a algumas minorias, principalmente aos homossexuais. No primeiro plano há uma enorme carga de violência explícita nessa errância do menino. Ele tenta fugir de maus tratos, ele apanha, ele sofre uma violência psicológica também. E como eu disse, ele tenta arrumar artifícios para poder sobreviver. Então é uma narrativa que dialoga aí com o insólito e com o fantástico, porque ele conversa com lobos, com cobras, entre outras figuras. No segundo plano, por sua vez, há uma doçura muito grande na relação Cláudio Domingos. O senhor, o velhinho, se afeiçoa imediatamente ao Cláudio, e o Cláudio não é muito de ler, e o seu Domingos empresta um livro para ele que está afim de ficar jogando seu videogamezinho, e aí ele começa a pegar um prazer pela leitura para conhecer um pouco mais sobre o seu Domingos, que se esquiva muito para dizer se aquele menino que ele está lendo a história ali naquele livro é ele mesmo ou algum antepassado. Apesar da aparente doçura, várias coisas vão aparecendo ao longo da narrativa, né? Os interesses da família do seu Domingos, que vão aparecer ali devagar, pouco a pouco. Vai aparecer uma questão de homofobia também. Vai aparecer também uma questão indígena, que vai relacionar um outro genocídio, né? Como diz o Ailton Krenak, eu já resenhei um livro do Krenak aqui no canal. O Krenak diz: o povo indígena não parou até hoje a sua guerra, não parou de lutar. O genocídio indígena acontece desde a chegada dos portugueses. Então é um outro povo que sofre um genocídio, mas que a gente no Brasil ainda não entendeu muito bem isso. A gente não pensou profundamente a respeito disso. Afinal, são os índios mesmo, né? Por que vamos nos interessar por eles? E o Cláudio tem uma ascendência indígena. Então, novamente, pontos aí a conectarem os dois planos de narrativa. E como exemplo da nossa contemporaneidade, a gente vai ver que existem aí os negacionistas. A gente vive num momento em que se nega a ciência, se nega uma doença, se nega a própria história. E vai aparecer uma voz que vai negar o genocídio armênio. Bem, pelo visto não tem lido direito, porque a comparação não tem pé nem cabeça. O genocídio em si já é algo bem discutível. Uma total propaganda de vitimismo. Armênios morreram na Primeira Guerra como morreram turcos, como morreram curdos. Usar a palavra genocídio, como o que aconteceu de fato com os judeus, é total desonestidade. Sei muito bem do que estou falando, Cláudio. Posso não ser especialista na história da Primeira Guerra Mundial, mas sou neta de turcos. Meus avós viveram bem esse período. Meu bisavô foi oficial do exército, inclusive. Se já há negacionistas do Holocausto, do crime contra os judeus, um momento da história que está muito documentado por textos, por livros, por fotos, por vídeos, imagina de um genocídio em que se tem menos material aos quais a gente pode acessar, né? Então vai ter mesmo negacionistas e também a gente vê o negacionismo no Brasil hoje em dia, como eu disse, em que há muito vitimismo, entre aspas, como essa personagem usa, né? O tal dos mimimis, que os negacionistas dizem, em que não há homofobia, nem machismo, nem racismo no Brasil. Então o Cláudio ele representa dois grupos que sofrem violência e extermínio sistêmico da nossa sociedade. Enquanto homossexual e enquanto descendente de indígenas, ele representa então
esses grupos que estão sendo atacados e sempre foram atacados na história do nosso país. E é interessante colocar o Cláudio, construí-lo dessa maneira. Eu gostei muito de que o autor tenha feito isso, porque ele aproxima a violência da nossa esfera. A gente fica olhando, nossa, como é que puderam fazer isso com os judeus? Nossa, como é que puderam fazer isso com os armênios? Olha, fizeram isso com aquele povo, como pode? Como fizeram? E a gente não consegue olhar para o nosso próprio quintal, em que todos os dias esse tipo de coisa acontece. E só para fechar as minhas impressões, tenho que dizer que, apesar dos temas muito pesados, o livro, de todos que eu li do autor, eu acho que é o de mais agradável leitura. Porque o livro flui muito bem, a narrativa flui muito bem. O primeiro plano às vezes se arrasta um pouco, mas não é nada que atrapalhe, assim. No geral, o livro flui, a leitura flui, e porque vocês podem ver que é um livro, olha, né, não é pequenininho, né? É um livro de 372 páginas, né? E eu li até meio que rápido, porque eu não conseguia parar de ler, porque é muito bem construída. As informações históricas são claras, mas sem ser didático, o que estragaria o livro, na verdade. E os personagens são bem complexos e bem profundos, bem construídos, o que dá mais ainda que colabora ainda mais para a construção de uma verossimilhança interna. E é isso, gente. É o que eu tenho para falar sobre o livro. Acho que se eu falar mais também eu vou entregar muita coisa da narrativa e talvez possa estragar a experiência de leitura de vocês, beleza? É isso. Você aí já leu esse livro, Fé no Inferno? Já leu algum outro livro sobre genocídio? Você já leu algum outro livro do Santiago Nazarian? Escreva aí nos comentários para a gente poder conversar um pouquinho, beleza? E é isso. Nos vemos então no próximo vídeo, em outro vídeo. Um abraço e até a próxima!